Gravando. Agora a gente vai falar sobre composição química da membrana plasmática. E não só isso, de outras coisas também. Qual é a composição básica da membrana plasmática? Fosfolipídios e proteínas. A minha composição da membrana ela é lipoproteica, não é isso que a gente fala? Então assim, só que existe uma pequena fração de carboidratos também. A gente não pode esquecer disso. Geralmente esses carboidratos, principalmente em animais, é encontrado no glicocálice, tá? Temos que lembra do glicocálice? É uma estrutura externa à membrana responsável por reconhecer substâncias, tá? É um cálicezinho mesmo assim, tá? E existem algumas proteínas de membrana que auxiliam o processo de transporte. Porque se você for estudar mesmo membrana, eu recomendo que vocês estudem membrana para a prova da UERJ, você tem que estudar três coisas. Olha só, na moral, qual que é a primeira coisa? Composição química, a outra coisa, função, e a outra coisa, especialização. Composição, fosfolipídios, proteínas e pequena fração de carboidratos, né? Função demora um pouquinho, porque função, a gente tem os tipos de transporte passivo, ativo e em bloco. Falando rápido, os transportes passivos, quais são aqueles que não gastam energia? Quais são eles? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Difusão é transporte de soluto, osmose é transporte de solvente, que no caso é água. Difusão simples, pequenos solutos atravessam a bicamada de fosfolipídio. Já na difusão facilitada, solutos um pouco maiores como glicose, aminoácidos, atravessam proteínas de membrana. Alguém saberia me exemplificar alguma proteína, o nome de alguma proteína presente na membrana plasmática que facilita a passagem de substâncias? Existem proteínas canais e as permeases. E o que são permeases? São proteínas que auxiliam a difusão facilitada. Então é por aí mesmo, tá? Uma outra coisa que a gente não pode esquecer nessa questão de membrana, que nos seres eucariontes, além da carioteca, existem organelas membranosas. A mitocôndria, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, são organelas membranosas. Se você for uma bactéria que é procarionte ou um procarioto, se você melhor quiser, ela não tem organela membranosa. Qual é a única organela presente em bactérias? Ribossomo, que não é uma organela membranosa. Entendeu? Então assim, a gente tem que lembrar que além da carioteca, que é uma membrana em volta do DNA, as células eucariontes, ou seres eucariotos, possuem organelas com membranas. E os procariotos, além de não ter a carioteca, o material genético que está no citoplasma, né, ela também não tem organelas. Agora, tome muito cuidado com uma coisa. A gente não deve ou não pode dizer que um ser procarionte ele é anucleado. Por mais que não exista um núcleo celular verdadeiro, é meio errado. Por quê? Como é que é uma hemácia humana? Uma hemácia de mamífero? Ela é anucleada. Essa é a anucleada. Como é que é uma célula nossa, normal? Ela tem núcleo. E onde é que a bactéria fica aí, no meio? A gente fala que ela não apresenta núcleo celular verdadeiro. É um núcleo falso? A gente tem um nome para ele, nucleóide. É um núcleo primitivo. É um núcleo que não apresenta membrana. Então, assim, é como se tivesse um núcleo muito primitivo. A gente evita usar o termo que a bactéria é anucleada. Não deve usar, não pode usar, porque existem células que são nucleadas. Exemplo, hemácias de mamífero, porque hemácia de ave tem núcleo, tá? É uma coisa que pouca gente sabe, tá? Então, agora a gente vai fazer uma outra canção relacionada a essa explicação que eu fiz para vocês, que se chama Composição na Membrana, que é uma paródia da música La Bamba. Beleza? Vai lá. Essa todo mundo conhece. Então vamos lá? Composição da membrana.
composição da membrana, glicogás e o que são PMAs que auxiliam a difusão facilitada, dos seres eucariotes e o que mais, e dos procariotes sem membrana nuclear. Não tem organelas, não tem organelas, não tem organelas. Ah, ah, ah.